Tarde, amigos. Tá com eco aqui por causa do meu retorno. Tenho que baixar tudo. Amigos da Rede Global de Comunicação, conhecimento é poder. Nós hoje iremos falar sobre algo que deixa os nossos queridos advogados e advogadas muito bravos, que é a intimidação. Ninguém gosta de ser intimidado. E ainda mais num país corrupto como é o Brasil. Nós temos uma história dentro da estrutura mundial de poder de intimidação feita pelas grandes corporações do mundo, que às vezes fazem isso através de mecanismos complicados, tipo mercenários, assassinos de aluguel e todas essas coisas que a gente já sabe. Então, eu vou dar o meu boa tarde a Celeste perguntando: Celeste, você já foi alguma vez intimidada por alguém, por alguma coisa, por uma corporação ou que disse você está falando demais e você não pode falar tanto? Pode abrir teu áudio. Boa tarde, Edson. Boa tarde, audiência. Boa tarde. Determinados campos, né, do trabalho da advocacia, você enfrenta realmente um combate mais frente a frente, né? Você tem que ser mais arrogante, mais temperamental ali, porque senão você não consegue dizer o que você quer, né? Isso é uma característica do direito. Porque, afinal de contas, você é um profissional que está ali para defender direitos, né? Se você está vendo coisas que não estão de acordo com a nossa legislação, você tem que agir. Isso é um manus público que o advogado tem, né? O advogado é um manus público, ele tem o dever de fazer isso. Então, ele não pode se intimidar, né? Então, mas comigo, como eu não milito, né, vamos dizer assim, numa área assim mais combativa, eu nunca sofri esse tipo de situação. Mas já presenciei colegas que enfrentaram esse tipo de situação e não foi uma coisa muito simples, porque você também tem que ter uma energia para combater, né? E tem que ter um pouco de política também ao é, lidar com essas situações. E hoje nós vamos tratar de um assunto que nós escolhemos para essa pauta, para poder estar trazendo para a audiência. É uma informação pertinente, é uma informação importante e é uma informação que é muito facilmente identificada pela nossa audiência, uma audiência qualificada que segue a rede há muito tempo. E hoje a live vai ser diferente, hoje a live vai ser dentro do site da Rede Global de comunicacal.com.br. E se vocês que estão aí assistindo quiserem seguir a live, é só vocês entrarem no site, vai aqui em Jornal Brasil, e aí vocês vão entrar em alimentos, tá vendo aqui? E aí você clicando em alimentos vai abrir esta página aqui. De cara, eu já convido vocês a assistirem depois este vídeo aqui, ó, agrotóxicos e impacto na saúde mundial. Nós tivemos a presença de Fátima Pinel e nós tivemos aqui a presença de Larissa Bombardi, que por sinal teve que sair do país. Sabiam? Ela teve que ir para a Bélgica porque ela estava sendo ameaçada pelo agrobusiness. Porque o agrobusiness é mafioso, né, no Brasil e em todo lugar. É óbvio que nós não vamos generalizar, né? Todo agrobusiness é mafioso. Não, mas o agrobusiness em si é mafioso e ele tem essa situação, né, de impacto, né, que acontece, infelizmente, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, rapidinho. 2 segundinhos. Uma pessoa da audiência falou aqui, eu quero confirmar se é isso mesmo. Não, não, tá com horário. Aqui as lives estão com horário. Talvez na hora que a gente soltou agora o link, mas é que nós soltamos um link anterior e aí remete a essa página, aqui tem o link, né? E aqui tem o horário, ó. Tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Bom, então, voltando para o nosso ponto de questão aqui, olha, vamos lá, vamos entrar em alimentos. Eu já indico então esse vídeo, tá? Que nós fizemos com a Larissa. Foi muito legal. Nós conseguimos, através da Fátima Pinel, trouxe para a gente essa convidada. Foi um debate bem interessante. Nós falamos sobre
essa questão dos agrotóxicos. E aí, vocês entram na página Jornal Brasil Alimentos e vocês vão cair aqui, ó. A matéria está aqui, ó. Advogado é intimidado após denunciar contaminação por agrotóxico no Maranhão. Maranhão que quase não é mafioso, né? O governo, o governo do Maranhão desde sempre, né? E aí diz assim que o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola pede que o advogado que denunciou a contaminação por agrotóxicos em comunidades no Maranhão retrate-se. Olha que absurdo. O cara está falando uma coisa que é verdadeira, real, e ele vai ter que. Eles querem que ele se retrate. Olha que loucura. As entidades consideram isso uma estratégia de intimidação para tentar impedir projetos de lei que proíbem a pulverização aérea de pesticidas. Isso por si só, a gente vai ficar entrando e saindo. Isso por si só, né, Celeste, já é um crime. Imagina você, como é que pode? Olha, eu não consigo entender a que ponto chegou a humanidade, porque, cara, o cara passa com um avião jogando veneno no ar. Isso não é. Meu Deus do céu, cara. Acho que se a gente voltasse uns 200 anos para trás, a população que visse uma coisa dessa, claro, não tinha avião, não tinha nada disso, mas estou falando assim: aquela população daquela época, se vivesse nesta época e visse uma coisa dessa, matava o cara quando o cara descesse do avião. Não existe, tá jogando veneno em cima de crianças, porque o que que acontece? A gente já estudou bastante sobre esse assunto, né? Então a gente já tem uma vasta biblioteca aí de informação. Esses aviões, quando eles passam e jogam esses pesticidas e herbicidas e todos esses cidas, esses tóxicos aí, isso o vento leva. E aí isso vai parar em escolas. Já teve casos de um monte de criança ir parar no hospital por conta desses aviões jogando isso daí. Mas eles não deixam colocar na mídia que é veneno. Eu só quero rapidamente, antes de passar para Celeste, eu tenho que fazer essa nota. Ela tem que ser importante, essa nota que eu vou colocar para vocês que é a seguinte situação. Muitas pessoas assistem a rede, sabe? E elas vão lá e replicam os vídeos que a gente faz falando da sua maneira. E teve gente no Rio Grande do Sul dizendo que a mídia tem colocado 190, 200, 190 mortos, mas que vai finalizar isso com 250, porque tem eleições, tem um monte de coisa vindo aí. Mas um monte de gente, não é uma, não é duas, não é 10. A gente recebeu aqui um monte de relatos. A estimativa real é de 10 mil a 20 mil mortos no Rio Grande do Sul. Entendem? Então, o que está acontecendo agora é de uma dimensão de mentiras e de encobertamento que isso demonstra para mim claramente o poder da mídia hoje. O poder da mídia hoje. E nós vamos falar hoje à tarde, às 18 horas, com a Denise Weber, nós vamos falar exatamente sobre essa questão do projeto Monarca do Face, que faz limpa a mente das pessoas, de tal maneira que as pessoas. Então, é isso, sabe? Se eu queria dar essa nota que o que está veiculando nos veículos alternativos como o nosso, de 10 a 20 mil mortos, que imediatamente a mídia entra e diz que é fake news. Imediatamente eles estão tirando esses vídeos do ar. E aí a questão dos drones, que foi falado, essa lei que eles colocaram lá, dos drones civis não poderem voar, é exatamente para dar tempo deles tirarem os corpos, porque é muita gente morta. Teve cidades que só numa cidade tinha mais de 200 mortos. Então como é que você noticia que tem 190 mortos se uma cidade tinha 200 mortos? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, Celeste, voltando para o nosso tema, você veja que aqui a matéria, ela está colocando, né, que o advogado vai ter que se retratar. Eles querem que o advogado se retrate, por quê? Porque é proibido falar a palavra veneno. Toda vez que você coloca a palavra veneno, se tratando de agrotóxicos, imediatamente o sistema cai em cima para que você retire aquilo, porque aquilo não pode ser postado dessa forma, porque agrotóxico não é tóxico, entendeu? É, é esdrúxulo um negócio desse, né? Porque veneno, se causa dano aos micro-organismos, à terra, né? Contamina a água, como que não é tóxico? Como que não é um veneno, né? Assim, é surreal às vezes a gente pensar porque uma palavra é uma coisa assim, muito mais
definida sobre o assunto, porque essa palavra ela define mais do que você falar em agrotóxico, né? Porque agrotóxico, né? Você foge um pouco do sentido do que realmente o que compõe aquela substância. Então, é assim, a indústria ela vai estar a todo momento tentando inibir, né, o seu pensamento. "Ah, essa palavra eu não posso falar." E aí você começa a realmente usar outras palavras para dar o mesmo significado daquilo, e que não pode ser, porque o nosso português, inclusive, é muito rico, né, nos sinônimos, e a gente sabe que, às vezes, o sentido de uma palavra num contexto tem muito mais força do que aquela outra palavra do sinônimo. Então, eu vejo assim que em tudo, né, nós estamos sendo bombardeados aí com essas interferências. Mas esse advogado aí que foi está sendo intimidado, né, por uma notificação, ele não vai se intimidar, porque a gente sabe que uma notificação é aquilo que eu havia falado na outra live, é uma notificação extrajudicial, ele está querendo fazer, se eximir uma conduta que seria uma conduta criminosa, né? Então, esse sentido de notificá-lo, né, é sim tem assim uma aparência, não, né? Tem um forte disso aí de que é realmente uma intimidação, mas ele não vai parar, eu tenho certeza disso. Nós temos outro vídeo aqui, tá? Que foi disponibilizado para audiência, para vocês assistirem. Está dentro da página da matéria que a gente está passando agora aqui ao vivo, tá bom? Então, pelo menos 161 estudantes e organizações de defesa dos direitos humanos, trabalhistas e socioambientais divulgaram uma nota pública denunciando a tentativa de intimidação. Deixa eu só correr aqui a tela do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, contra o advogado Diogo Cabral, da Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão. O SINDAG deu a Cabral uma notificação extrajudicial na quinta-feira, solicitando que explique ou demonstre em até 48 horas que a pulverização aérea de agrotóxicos no Maranhão causa danos à comunidade. Gente, tem que ser uma coisa muito poderosa, né? Tem que ser muito poderoso, porque você está envenenando a população na cara dura, lá na cara dura. E você consegue ter as corporações por trás, a força política por trás, e é interessante fazer as conexões aqui, deixar bem clara, tá? Porque a gente, como disse, estuda 10 anos, a rede estuda 10 anos o sistema. Quando você tem o agronegócios, ele tem uma profundidade política muito grande. Muitos e muitos e muitos políticos têm terras, fazendas e eles estão dentro do agronegócio. Eu, como eu já disse muitas vezes aqui na rede, participei uma vez de uma reunião com gente do agrobusiness que estava presente no evento, o ministro da Agricultura da época. Eles estavam falando sobre assoreamento, estavam falando sobre desmatamento, e estavam falando sobre tudo isso. Eles estavam falando isso rindo, brindando e dizendo: não esquentem a cabeça. O ministro falando isso para eles, para o pessoal do agronegócios: não esquentem a cabeça. Nada disso aí vai passar. Vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Porque é um projeto muito maior do que as pessoas imaginam. E ninguém tem força contra esses caras. E não podemos esquecer que os políticos agrobusiness também, muitos deles, não estou dizendo todos, não vou generalizar, muitos deles é ligado ao narcotráfico. Muitos aviões do narcotráfico descem na fazenda desses caras, entenderam? E aí, quando aparece um helicóptero lá com a apreensão de um helicóptero ou qualquer coisa, porque é uma jogada política ali, existe alguma coisa que o cara deve estar devendo ou não está cumprindo, aí aparece um helicópterozinho, um aviãozinho de alguém ali, político, que estava com drogas. Mas rapidamente isso daí sai da mídia e é apagado e nada acontece, porque esses caras não vão presos. Quem acha que esses caras vão presos tá de brincadeira. Mas e os políticos que vão presos? Bom, eles vão presos porque são café pequeno, porque todos eles são fantoches, marionetes, eles são brinquedinhos, ganham bem para ser ator. Aí o que que os caras fazem? Deixa o cara ali um tempinho de castigo, mas aí lá depois pagam um advogado, tira o cara e aí o cara sai de cena. Ou volta para a cena, como aconteceu aí recentemente no meio político. Então, isso tudo depende, sabe, de como as coisas são colocadas, mas isso é tudo uma brincadeira, sabe? Assim, eu já tive amizade com advogados que, na área criminal, eles me contavam um monte de coisa.